Deus seja louvado pela vida do pastor, pela vida de toda a igreja. Amém, irmãos? Deus, Ele tem uma palavra para nossos corações essa noite. Lucas capítulo 8 e o verso 41. 8:41. Lucas capítulo 8, verso 41 diz assim: Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. Ele se prostrou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa, porque a sua filha única de 12 anos estava morrendo. Versículo 49. Jesus ainda estava falando quando chegou da casa de Jairo, o empregado, e disse: Seu Jairo, a menina já morreu, não o incomode ou não aborreça mais o mestre. Jesus ouviu isso e disse a Jairo: Não tenha medo, tenha fé, ela ficará curada ou boa. Amém? Pode se assentar. Oh, Espírito de Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero que você me preste a sua atenção rapidinho. Eu quero ministrar ao coração dos irmãos uma palavra revelada do coração de Deus, Meu Deus. para os nossos corações essa noite. Oh, Espírito de Deus. O texto que nós acabamos de ler fala a respeito de duas gerações. A primeira geração é a geração de Jairo. A segunda geração é a geração da jovem. É interessante que a geração de Jairo e a geração da jovem são totalmente diferentes, porque a geração de Jairo é uma geração madura, é uma geração vivida, é uma geração que tem história e tem muitas experiências. A geração dessa jovem de 12 anos, que é filho de Jairo, é uma geração que está crescendo agora, é uma geração que está se conhecendo, é uma geração que está agora se descobrindo, que está começando a caminhar, que está começando a desenvolver. Meu Deus. E quando eu olho para os dias de Jairo, quando eu olho para o dia desse milagre, Oh, Espírito de quando eu Deus. olho para os dias que Jairo está vivendo, eu olho para os dias atuais e eu percebo que nós estamos enfrentando talvez da mesma situação ou até mesmo pior. Porque existe uma geração que é a geração dessa moça, dessa jovem, que é uma geração que está crescendo. Glória a Deus. A Bíblia fala que ela tem 12 anos. Toda jovem que tem entre 11 e 12 anos, ela está saindo, ela está em processo de transição. Ela está saindo da adolescência e entrando na juventude. E é dentro desse momento, dessa idade, que ela vai conhecer a si mesma, que ela vai começar a descobrir algumas coisas a
respeito de si. É aqui agora que o caráter vai começar a ser formado. É aqui agora que ela vai começar a conhecer coisas que talvez ela não conhecia. É aqui agora que ela vai entender que existem hormônios que ela não conhecia. Ela vai começar a viver essas experiências. Meu Deus. Então, nesse processo de transição, nessa caminhada entre a adolescência e a juventude, é uma transição complicada, principalmente para quem é mulher ou quem é uma jovem do sexo feminino. É muito complicado, porque é o momento em que ela está se conhecendo, principalmente para a garota, é o momento que ela está agora entrando no ciclo que toda mulher ela entra. Meu Deus! E é um momento desconfortável, esse momento de transição. É o momento que ela está saindo de um nível e entrando em outro nível. Ela está saindo de fato da adolescência e entrando, porém, no processo da juventude. Então, dentro dessa transição entre a adolescência e a juventude, dentro desse intervalo, a gente percebe-se que há novos caminhos a ser trilhados. E é interessante que quando nós lemos o texto, porém, nós entendemos que essa jovem está agora num processo de crescimento, num processo de avanço, num processo de conhecimento. E é interessante que existe um adversário chamado Satanás, que todavia que alguém está no processo de crescimento, ele vai tentar barrar, ele vai tentar matar tanto fisicamente e principalmente espiritualmente. Quando eu falo de juventude, quando eu falo de começo de caminhada, quando eu falo de novos conhecimentos, eu não falo só da vida física, eu não falo só de uma transição pessoal da adolescência para a juventude. Eu consigo olhar também para o mundo espiritual e entender que é dessa forma. Toda vez que alguém, independente da idade que tenha, se converte, que aceita Jesus, ele entra na fase espiritual de aprendizado. Paulo chama isso de momento em que a pessoa de forma espiritual se torna uma criança. É tanto que Paulo diz para os coríntios que quando eles ainda eram novos na fé, Paulo os tratava como criança. Mas depois que eles amadureceram, depois de que eles cresceram, depois que eles desenvolveram na espiritualidade, Paulo agora chama eles de pessoas maduras. Paulo entende que agora eles estão prontos para acessar outros níveis espirituais. Então existem dois tipos de jovem. Jovem, aquele na sua pessoa, na sua no processo entre a adolescência, da criança adolescente para jovem. E existe também a pessoa que, independente da sua idade, mas está conhecendo Cristo agora, está vivendo no momento está vivendo no momento espiritual da criança, entrando na adolescência para acessar a juventude espiritual. E quando eu olho esses períodos de transição, de deslocamento espiritual, eu entendo que o diabo, tanto na juventude de uma criança, ou seja, tanto no processo de um adolescente para a sua juventude, o diabo trabalha também para que nenhum adolescente entre no momento da sua juventude. Por quê? Porque o diabo não para. Ele vai tentar ceifar a vida, ele vai tentar de alguma forma paralisar. Porém, não é só na vida de uma criança, também na vida de alguém que está acessando a juventude pelos meios espirituais, que está vivendo esse período de transição espiritual,
que independente da sua idade, mas aceitou a Jesus agora, que levantou a sua mão, que se rendeu a Ele, e o diabo percebendo que essa pessoa está no processo de transição, no processo de crescimento espiritual, o diabo vai lutar de alguma forma para matá-lo, para destruir. E quando eu olho para os dias atuais, falando não só da área espiritual, mas da área pessoal, falando do crescimento de jovens, de adolescentes que estão saindo do seu momento de criança, entrando na adolescência, acessando a juventude, depois entrando na vida madura. Nunca se viu nos últimos dias o índice de morte, o índice de investimento do diabo para tentar parar as jovens, para tentar parar as crianças, para tentar parar os moços. Nunca se viu nos últimos tempos um índice de tantos jovens se suicidando, aonde o diabo percebe o seu crescimento e de alguma forma tenta frustrar a sua vida, de alguma forma tenta paralisar a sua vida. E quando nós vemos os dias atuais, nós percebemos que nunca se viu tantos jovens, tantas moças e tantos moços se suicidarem, tirarem a sua vida. Nunca se viu tantos jovens em estado de depressão, nunca se viu tantos jovens sendo abusados de forma sexual, nunca se viu tantos jovens envolvidos com tráfico, nunca se viu tantos jovens envolvidos com a criminalidade. E quando eu olho a vida dessa jovem de 12 anos, que é filha de Jairo, quando ela está no processo de crescimento, ela adquire uma enfermidade. E nós entendemos que o diabo, na maioria das vezes, ele não consegue de fato ceifar a vida de alguém de forma instantânea. Ele vem e coloca alguma enfermidade. Ele coloca enfermidade na família, ele coloca enfermidade nos pais, e essa enfermidade atinge a vida das crianças, atinge a vida do adolescente, atinge a vida dos jovens. E por esse motivo eles ficam enfermos, eles ficam desacreditados, eles não têm suportes espirituais dentro de casa. E quando eu leio esse texto aqui, eu percebo que o agir do diabo não mudou, eu percebo que a estratégia do diabo não mudou. Nunca se viu um índice de enfermidade tão grande dentro dos lares. O diabo tem enfermado casamentos, o diabo tem colocado enfermidades na vida pessoal, na vida sentimental. O diabo tem colocado enfermidade na mente, no coração. E quando eu digo enfermidade, eu não falo de enfermidade física, porque essas os médicos conseguem acessar. Eu não digo de enfermidades, talvez digam assim, não, eu não estou falando de enfermidades visíveis, eu estou falando de enfermidades invisíveis. E a gente fica sem entender, porque uma criança cresce revoltada, a gente fica sem entender, porque um jovem quer viver trancado dentro de um quarto, a gente fica sem entender e agimos de forma carnal, levamos tudo para a carnalidade e dizemos que nada. Ela está procurando frescura, que nada. Ele está procurando frescura, não vale só no quesito de juventude, mas quantos moços e quantas moças talvez que estão escutando aqui essa noite, que tiveram a vida dos seus pais enferma. Nunca se viu tanta gente se divorciar nessa última hora. O diabo tem acarretado muitas famílias de maldições hereditárias, de enfermidades, aleluia, que vem acompanhando gerações e gerações. E o casamento do pai não deu certo, o casamento da mãe não deu certo, e o mesmo espírito tem talvez enfermado os filhos não conseguem ter de fato sucesso no casamento, não conseguem ter sucesso na vida financeira, e isso vem talvez de uma enfermidade espiritual. E quando eu olho para os dias atuais, eu vejo que o diabo
não está só agindo na área física, mas ele tem agido de fato na área espiritual. Nunca se viu tanta gente enferma espiritualmente que estão largando a igreja. Nunca se viu um índice tão grande de pessoas desviadas. Nunca se viu um índice tão grande de pessoas que estão negando a fé. E por que não falar de pessoas que estão no nosso meio, mas estão enfermas espirituais? O diabo já enfermou, o diabo já adormeceu, vem para a igreja e não consegue entrar no culto, entra até na igreja, vem e senta até na cadeira, mas não consegue acessar o culto, não consegue se desprender daqui da igreja, mas a visão não é Cristo. Vem para a igreja, mas não vem na intenção de adorar. E há pouco tempo, eu como pastor de igreja, eu vivo isso quase que todos os dias. E eu pergunto, Deus, porque já não há mais desejo no meio da igreja de te adorar, de te buscar, de te glorificar. E eu não falo só, aleluia, daqueles que são maduros na idade, mas você olha para as crianças, não tem mais desejo de orarem a Deus, não tem mais desejo de buscarem a Deus. Os pais enfermos estão apelando para a tecnologia. Eles acham que a única forma da criança ficar quieta na igreja é dando celular, é dando tablet. E Deus está nessa noite te chamando a atenção, aleluia. E quando eu olho a história de Jairo, eu percebo que Jairo entendeu que havia enfermidade dentro da sua casa. E eu estou falando aqui de um homem rico, de um homem de posição, de um homem que tinha dinheiro. Ele poderia recorrer ao melhor médico da sua cidade, porque ele tinha dinheiro para isso. Ele poderia levar a filha dele para a melhor clínica, hospital particular, porque ele tinha dinheiro. Mas Jairo é a segunda geração, é a primeira geração. Que geração é essa, pastor? É a geração madura, é a geração, aleluia, que é diferente. É uma geração que quando alguém está doente, não fica nas redes sociais se lamentando. É uma geração que não fica correndo para lá, que não fica correndo para ver. E sabe o que é que eu acho lindo de Jairo? Que a igreja precisa aprender. É que Jairo não ficou em casa se lamentando. É que Jairo não ficou em casa esperando o pastor visitá-lo. Jairo não ficou botando a culpa nos irmãos que não vai na sua casa. Está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, verso 40, que ele se levantou. Eu imagino que Jairo olhou para sua filha e percebeu que a enfermidade não era física, e percebeu que a enfermidade não era uma gripe, e percebeu que a enfermidade não era momento de malcriação. Jairo olhou e com os olhos espirituais, Jairo entendeu que o diabo estava agindo dentro da sua casa, o diabo estava agindo no meio da sua história, o diabo estava tentando enfermar a geração de Jairo. E não me diga que eu estou louco, porque eu não estou. A Bíblia diz que Jairo se levantou naquele dia. Eu imagino o diabo dizendo: esse aí é uma geração fraca, esse aí no mínimo vai ter uma cachaça para tentar esquecer o problema, esse aí no mínimo vai cheirar cocaína. Eu imagino Jairo no pleno domingo como hoje, talvez no sábado, eu não sei que dia era. Eu imagino ele tomando um banho e a esposa dele dizendo: tu vai para onde eu vou ali. Eu imagino o diabo dizendo: agora ele vai voltar para a balada, agora ele vai voltar a traficar, agora vai voltar a se prostituir. Jairo bota a melhor roupa. Eu imagino que quando Jairo sai do quarto todo cheiroso, eu imagino o diabo dizendo: agora eu vou voltar nele porque ele vai ser meu cavalo. Mas eu imagino Jairo indo até a mesa da sala e o diabo falou: ele vai pegar dinheiro. Mas eu imagino Jairo metendo a mão na Bíblia e dizendo: não, eu não vou fazer ele maraia. Eu vou lá hoje, aleluia, na igreja, porque eu entendi que essa enfermidade
não chegou em casa desde sexta-feira, que não sabe o que fazer. Você acha que o diabo não é doido para fazer isso com alguém da sua casa? Não sabe que não faz por ele. Porque toda vez que ele vai, ele encontra você. Se alguém ouvisse a sua história, Meu Deus. eu tinha tudo. O diabo enfermou a minha família, tanto parte de pai como parte de mãe. Meu pai, quando eu tinha ainda meses de nascido, ele abandonou minha mãe. Meu E a Deus. gente não tinha literalmente para onde ir. Eu lembro como hoje uma mulher tem um centro de Umbanda, aonde ela iria fazer o candomblé. E já adotou. Ela pegou o terreno que ia fazer candomblé. Minha mãe no meio da rua, ela nos levou para dentro de casa, cuidou de nós. Ela deu um terreno para minha mãe, onde seria o candomblé, que hoje é a casa da minha mãe. Eu não tive pai. E até então eu não sabia, porque eu tinha essa dificuldade de ter uma relação de pai com meu filho. Eu não tive. E a gente acha que isso é meninice, mas isso impacta muito na vida. Porque o que o pai tem que fazer, a mãe não vai conseguir fazer nunca. É papel do pai. E sem ter uma cobertura no meu pai, a gente fomos morar numa casa feita de barro, aonde veio uma chuva e levou a casa. E quantas vezes, dentro de casa só tinha 2 pães. E na casa do meu pai, casa com 2 andares, condicionado, ele ganhava bem naquela época, em um bairro muito bom em Salvador. Mas pela ausência de suporte, 30 anos que eu tenho, 30 anos que ele nunca me deu dessa vida. E ali minha mãe sozinha para adulto, e aí o diabo aproveitou. Minha mãe saía para falar, minha mãe saía para trabalhar quando arranjava. E na maioria das vezes era 2 pão que tinham, um pão francês, era para eu e meu irmão comer de manhã, metade de um, metade de outro, quando tinha. E outro pão para comer à noite. E quantas vezes eu vi minha mãe no canto chorando, porque a gente não tinha que comer 2, 3 dias com fome. Às vezes tinha que pegar e fazer um chá, ou tomar água, ou comer farinha com sal e com açúcar. E não só bastante quando minha mãe saía para trabalhar. Ela me deixava na casa de um rapaz, págico, que eu vou falar com você. E Deus sabe a responsabilidade que eu tenho. E eu sei o peso que o altar me traz. Por várias vezes eu me abusou sexualmente de mim e do meu irmão. Por causa da ausência do meu pai, vulnerabilidade do meu pai. E Deus sabe o quanto isso é difícil para um homem falar isso. Aleluia. Se para uma mulher já não é fácil. Não foi uma, nem 2 vezes. A gente era novo, não sabia como se defender. Minha mãe não me dava atenção. Cresci. Sem o apoio do meu pai, minha mãe analfabeta, nunca teve condições de comprar um óculos para mim. Ia para a escola, além de sofrer bullying. Eu ainda não consegui passar de ano porque eu tive muita dificuldade para enxergar. Eu tinha que ficar muito perto do quadro, mas com vergonha, porque eu sabia que seria caçoado se ficasse assim. Eu não consegui estudar. Parei na 7ª série, debaixo de muitos coisas. Cresci. E o único refúgio que eu tinha, pastor, foi se envolver com o tráfico. Comecei a cheirar muita
fumar muita maconha. 3, 4 dias fora de casa. Comecei a traficar. A polícia tentou por 2 vezes tirar a minha vida. Só que meio a toda essa vulnerabilidade de minha mãe, um dia, Oh Deus! ela estava numa cruzada. Eu lembro como hoje não, o varão falou comigo. E eu já preguei de fato até na igreja desse pastor que pregava nessa cruzada e ele nem sabe disso. E o rapaz falou comigo: você conhece um pastor chamado Fiel, que ele era mentido, Deus arrancou ele das ruas, um negão, e fez ele um pregador. Aleluia, meu Senhor. Ele estava pregando na rua. Ele viu minha mãe, nunca tinha visto minha mãe. Ele falou: essa senhora tem 2 filhos. E o mais novo, que era eu. Ele falou assim: Deus vai levantar ele para o Jornete. Aleluia. Deus tem uma obra muito grande. E ali, por diversas vezes, dei overdose, muita cocaína. Meu Deus. Entrei num relacionamento e a mesma maldição, pastor, que tinha sobre a vida da minha mãe, sobre a vida do meu pai, usou sobre mim. Tinha uma criança do primeiro relacionamento, não havia casado, mas eu havia convivido 6 anos depois que meu filho nasceu. E até então eu não entendia isso. E há muito tempo atrás, há pouco tempo atrás, por causa dessa ausência de pai, essa vulnerabilidade da minha mãe, eu nunca fui abraçado. Meu pai faleceu tem mais ou menos 1 ano atrás, porque meio diante de tudo isso eu não consegui ficar com raiva dele por causa da Bíblia. E ele nunca havia me dado um abraço. E eu não entendia porque eu não conseguia conseguir. E aquele bloqueio. E eu não sabia, irmãos, que a ausência de paternidade, Meu Deus. afetava tanto na vida de alguém. Oh, Quando você vê alguém tímido demais, quando você vê alguém que não consegue se relacionar, isso talvez não vem dela, o relacionamento que ela teve atrás. Talvez o pai não conseguiu abraçar, né? A mãe não conseguiu. E para você que é mãe, para você que é não perca tempo, porque você não tem noção do estrago que causa na vida de alguém. E entrei no relacionamento, meu filho separei. E ali Deus, Ele me resgatou com o nariz cheio de pó. Nariz cheio de pó, já não aguentava mais, mas eu não tinha força. E um dia, lembro como hoje era na segunda ou na terça-feira, depois de ficar 6 no sábado comigo. E eu saí, era 6 horas da manhã, todo sujo, porque ficava trancado. meu Deus. Com homens cheirando cocaína, no final de semana. E quando a cocaína acabava, aí eu percebi que aquele vazio estava dentro de mim. Quando eu nariz cheio de pó, eu falei: Senhor, eu não aguento mais. Aleluia, meu Senhor. Aonde o Senhor está? Me dá uma oportunidade, eu não tenho força. E quantas vezes eu cheguei na porta de casa, quando eu botei o pé na porta, minha mãe já abria a porta. 3, 4 dias sem dormir. E ela dizia assim para mim: você está me matando aos poucos. Mas eu não tinha força. Meu Deus. E um dia Jesus resolveu me resgatar. Aleluia, meu Senhor. Me aceitou, começou a trabalhar na minha vida. Oh, Glória a Deus. Irmãos, o que Ele tem feito na minha vida, eu não sou nem digo. Pastor, o Senhor tem raiva do abuso que você sofreu, não. O Senhor me fez há muito tempo esquecer disso, pastor. Eu vim lembrar há pouco tempo atrás, tem mais ou menos 1 ano que eu vim lembrar disso. E eu falei: Senhor, por que há tanto tempo eu não me lembrei disso? E o Senhor falou comigo: é porque você não estava preparado. Só que agora, eu antigamente ficava constrangido de falar, porque não é fácil. Mas
Você precisa falar disso. E você que está aqui, você não tem noção. E é algo que nós, que Deus levantou, precisamos abrir a visão. Você tem que ter cuidado com quem você bota na sua casa. Porque o índice de abuso sexual tem crescido de uma forma. Mas o Senhor me curou, irmãos. Para que por intermédio das minhas cicatrizes, outras pessoas sejam curadas. E eu encerro agora dizendo que Jairo tinha tudo para deixar a filha dele morrer. Mas a Bíblia diz que ele correu até Jesus. Ele falou: Senhor, entra na minha casa, minha filha está querendo morte. E quando o Senhor está indo com ele, o Senhor é parado com a mulher que tinha fluxo de sangue por mulher. Quando o Senhor está caminhando, vem alguém que nunca foi atrás de Jesus para interceder pela casa de Jairo. Mas foi lá para dar notícia que a menina tinha morrido. Dizia: não incomode mais ele, sua filha já morreu. E aqui fala de alguns tipos de crentes que nós temos no nosso meio que não queremos. A gente está pregando e não, porque ele está dando. Deus está usando de irmão, não manda e fica escandalizado. Ah, está querendo se mostrar. Você não tem noção de onde essa pessoa saiu. Você não tem noção das guerras internas. Porque talvez você está vendo alguém bonito aí, bem vestido, bem vestida, está achando que a vida dessa pessoa é mais de rosa. E não é. Existe uma guerra por trás disso aí, precisa ser respeitado. Então não queira botar medida na adoração de ninguém. Se alguém quiser correr, cair, chorar, meu irmão, deixa ele adorar a Deus da forma que ele tem que adorar a Deus. Você não tem noção da guerra dessa mulher e da guerra desse marido. Olha. E tem crente que assim, ele não consegue entender isso. E aquele camarada só trouxe a notícia: a menina morreu, não vá mais atrás de Jesus, que ele tem dito. E Jesus não deu ouvido a ele. Jesus não deu ouvido. Jesus ouviu o que ele falou, mas não deu atenção a esse moço. Porque Jesus não dá atenção para quem não crê. Jesus não dá. Se entrar aqui e não crê, Jesus não dá atenção para quem não crê. E Jesus nem falou com ele, falou com Jairo, porque esse tipo de gente Jesus nem tem diálogo. Jesus falou: Jairo, crê, só crê. É coisa dizendo: você veio até mim e não vai ser em vão. Existe uma recompensa para isso. Jesus está dizendo: você não vem atrás de qualquer um, você não vem atrás de pastor, de pregador. Se você veio atrás de Jesus, você veio atrás da pessoa certa. E Jesus entrou na casa de Jairo. E a enfermidade, a morte que havia matado aquela jovem não suportou a presença do Todo-Poderoso. Glória a Deus. E Jesus chamou o nome daquela menina, ela de pé, curada. E enquanto eu ministro aqui essa noite, o Senhor está curando o emocional de muita gente. Você é um Jairo da sua casa. Aleluia. Você é um Jairo da sua casa. Então não pare, não desista. Porque sua caminhada, suas orações, seus sacrifícios, as suas renúncias, ela tem um valor. E tem muita gente que Deus está sustentando por causa de você. Glória a Deus. Tem muita gente que não desceu a sepultura, não é porque é bom, não é porque, é porque você tem guardado em nós. Glória a Deus. Aleluia. E assim como Jesus curou a filha de Jairo, haverá cura na sua casa, na sua saúde, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, para você colaborar com a obra. Em toda a sua área da sua vida haverá cura. Pastor, a minha família foi assim, não interessa. Sua família vai olhar para você, vai falar: por que não aconteceu com você? Meu Deus.
Porque aconteceu com todo mundo, mesmo com você. Oh, Deus. E você vai dizer, porque eu encontrei Jesus. Eita, glória, aleluia, Jesus. Eu lembro que eu estava fazendo um evangelismo de rua. Eu estava com uma caixinha vinha Bluetooth e um microfone. E eu estava pregando ali em Dayal, bem próximo onde a gente tem a igreja, bem próximo da igreja que eu pastorei. E quando eu pregava, pastor, desceu uma mulher com o marido dele e ela chorava. E ela chorava demais. E ela me parou e falou, pastor, você pode orar por mim? Eu falei, posso. Glória a Deus. Ela chorava e eu perguntei, mas qual é o motivo da você? Ela falou, pastor, eu já perdi 7 pessoas da minha família com câncer. E atualmente eu estou aqui hoje, porque eu sou de Curitibanos, eu estou aqui hoje porque meu irmão também está com câncer. E quando ela me levou lá na casa dele, ele tinha um câncer, pastor, que eu nunca vi aqui na minha vida, que criou caroços e caroços. E era caroço, era do tamanho da cabeça desse microfone, todo o corpo. Quando eu vi aquilo, eu fiquei apaixonado. Só que antes dela me levar lá na casa dele, ela falou, o senhor pode orar por mim? Porque eu também descobri há pouco tempo que eu também estou de câncer. Meu Deus. Oh, E no meio da rua, irmãos, isso foi no sábado, eu lembro do hoje. Eu coloquei a mão na cabeça dela junto com os irmãos, começamos a orar. E aprendemos que a maldição é estar todos os espíritos de enfermidade. E ela falou, pastor, na segunda-feira eu vou fazer um exame, porque eu preciso saber que nível de quimioterapia eu vou fazer. E quando ela chegou lá, irmãos, para fazer o câncer, ou para fazer um exame, o médico procurou o câncer de um lado, do outro. Eu perguntou para ele o que foi que aconteceu. glória a Deus. Ela falou, por quê? Ela falou, o médico falou, o câncer não está mais aqui. Vamos fazer outra bateria de exame, fizeram outra bateria de exame para tentar. Aí já sabe que era problema da máquina, mas não era. Era porque Jesus havia encontrado aquela mulher naquela noite de sábado, no meio da rua, porque não há lugar para ele fazer milagre. Ele é Deus, ele faz em qualquer lugar. E enquanto eu estou pregando a palavra aqui essa noite, o Senhor está tocando, o Senhor está visitando, o Senhor está curando, o Senhor está tocando em gente aqui essa noite. Porque é poder na palavra. Glória a Deus. E eu não poderia encerrar essa noite Oh, Espírito de Deus. sem perguntar se tem alguém nessa noite. Pastor, eu estava enfermo. Oh, Deus. E por causa dessa enfermidade eu desviei. Eu retrocedi. Eu larguei Jesus. Mas enquanto a palavra foi ministrada, desde o começo do culto, eu senti que o Senhor está me curando essa noite. Glória a Deus. E o meu coração está pegando fogo, pastor, não seu prego. E eu quero aceitar Jesus. Se tiver alguém nessa noite, Glória a Deus. saia do seu lugar. E venha até aqui na frente, vai renovar sua aliança, que o pastor vai orar por isso. Glória a Deus. Se tiver alguém nessa noite, todo espírito de vergonha, todo trauma que está tentando te segurar, vai dizer, não, você vai aceitar Jesus, você não vai permanecer firme. E quem disse que é você que se afirma? É Deus que te afirma. Glória a Deus. Pastor, mas do jeito que eu estou não me interessa. Eu sei que do mesmo jeito você não vai ficar. Aleluia. Se tiver alguém nessa noite que ouviu a palavra Glória a Deus. e que quer renovar a sua aliança, quer sair daqui hoje de mão dada como Jairo saiu com Jesus, Glória a Deus. sai do seu lugar e vem na frente para chegar para lá com você. Mas se não tiver, que o Senhor lhe dê mais uma oportunidade. Aleluia. Amanhã pode ser tarde. Você não sabe o que vai acontecer até terminar esse culto. Sabe qual é o maior arrependimento agora de quem está no Hades, sendo atormentado pelos demônios e pelas chamas? É que ouviu a palavra. A maior dor de quem está lá agora. E deixa eu falar uma realidade para você. Quem morre, lembra de tudo, lembra que tem filho, lembra? Os mesmos sentimentos permanecem.
Só perde o corpo que volta para o pó. E sabe qual é a maior dor de quem está lá agora? Não é nem tanto a chama, não é nem tanto os demônios. A maior dor é a saudade do filho. E a maior dor na consciência é aquela que o pastor pregou aquela noite. E eu não aceitei a Jesus. Se você soubesse o tanto de gente que queria estar nesse culto agora, que está dizendo assim, vou me dar mais uma oportunidade, mas lá não tem mais oportunidade. Depois que morreu, segue-se o juízo final e há um lugar de tormento. Sabe qual é uma das maiores dores também? Minha saudade. Porque o sentimento de amor pelo filho, o sentimento de amor pelo marido continua o mesmo, pela mãe continua a mesma coisa, não muda nada. Então, não perca a oportunidade, não deixe para amanhã. Eu não vou ficar forçando, porque Jesus não é mercadoria de vendedor. Fica tentando botar de goela abaixo, mas funciona. Não, Jesus. Servir a Jesus é uma Boa manhã. Tá entendendo? Mas se você quiser, você vai sair do sinal, você vai estar orando por você. Mas essa noite, eu também quero que se você estiver orando, Pode ser até da noite. Ore pela minha família. Se você não lembrar meu nome é Marcelo. Se você não lembrar meu nome, Senhor, eu estou aqui, pastor magrinho lá. Glória a Deus. Estava pregando lá aquela coisa. Aleluia, Deus. Ore pela minha vida. Oh, Deus. Nós já oramos pela sua vida também. Até aqui me ajudou o Senhor. Aplauda Jesus e agradecer a oportunidade.